Graça e paz. Vamos meditar na palavra de Deus. Eu leio para todos uma palavra do Senhor Jesus Cristo, uma palavra endereçada particularmente e diretamente para o apóstolo Pedro, embora os demais 11 apóstolos estivessem ali. Judas já tinha saído. E Jesus se dirige a Pedro e lhe diz assim: Simão, Simão, Satanás vos pediu para peneirá-los como trigo. Esta passagem encontra-se no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo de número 31. Essa é uma passagem a qual eu particularmente recorro constantemente para ler, para pensar, para orar e para me deixar advertir, porque o tempo passa e muitas vezes nós não nos damos conta, por negligência e por desobediência a Deus, a respeito do conflito espiritual, da guerra espiritual que existe. Os 3 evangelhos, Mateus, Marcos e João, registraram a tríplice negação de Pedro, quando Pedro nega Jesus. E todos conhecem essa história do galo que cantou após a tríplice negação. Mas só Lucas é quem nos mostra o que ocorreu por detrás da cortina, o pano de fundo, o que aconteceu no mundo espiritual. E se nós não tivéssemos esta palavra, nós, quem sabe, explicaríamos o fato de Pedro ter negado Jesus, dizendo, bem, Pedro fraquejou humanamente, Pedro acovardou-se, Pedro encheu-se de si mesmo, acreditou que era por ele mesmo capaz, mas na hora H ele se acovardou, ele titubeou e ele fraquejou. Nós teríamos as explicações humanas e claras para o fato de negar ao ver Jesus preso e saber que, se ele se identificasse com Jesus naquele momento, poderia lhe acontecer o mesmo que estava acontecendo com seu Senhor. As explicações humanas, elas existem e elas fazem parte, mas existe uma outra razão, mais profunda e que subjaz às explicações humanas. É aquilo que se dá no mundo espiritual, invisível, que nós não vemos, mas que é tão real. Eu creio que esta advertência do Senhor Jesus Cristo para Pedro, ela é uma advertência direta para nós, porque muitas vezes nós somos advertidos de que existe um conflito espiritual, de que existe uma guerra espiritual, de que o mal trama estrategicamente, sagazmente contra nós, e muitas vezes nós não nos damos conta disso. Então, esta advertência de Jesus para Pedro, ela é uma advertência para nós. Essa advertência demonstra, por exemplo, e também a divindade do Salvador. Ele sabia, ele tinha conhecimento de tudo quanto se dava no mundo visível e no mundo invisível. No mundo invisível, ele disse, Simão, Simão, Satanás vos pediu para peneirá-los como trigo. Ninguém viu isso, mas isso aconteceu. E Jesus está revelando o que estava por detrás dos bastidores. Então, muito do que te acontece, muito do que me acontece, temos as explicações humanas, sociológicas, psicológicas, humanas para os acontecimentos. Mas há um mundo sobrenatural, invisível, que é tão real quanto este. E nós devemos levar isso em conta para compreender tudo aquilo que nos acontece, de modo que nós oremos a oração do Pai Nosso pedindo, Pai, não nos deixes entrar em tentação. Pai, livra-nos do mal, livra-nos do maligno. O Senhor Jesus nos ensinou a fazer esta oração, a oração do Pai Nosso, mas em sua oração sumo sacerdotal, um pouco antes de ser preso, o Senhor pediu, Pai, eu não te peço que os tires do mundo, mas que os guardes
do maligno. Portanto, existe um mundo espiritual contra nós e nós precisamos entender que ele é real e ele é a causa e a razão de muito de ruim e todo o mal que acontece no mundo. Mas isso, é óbvio, não nos isenta das nossas responsabilidades que temos diante do Senhor. Portanto, nesta tarde, se dê por avisado. Observem bem, o Senhor Jesus disse: Simão, Simão. Isso é muito interessante, sabe por quê? Porque se você ler o Evangelho de João, você descobrirá que André, seu irmão, o encontrou e o levou a Jesus. E quando André levou Pedro, Simão, a Jesus, no momento que Jesus o viu, Jesus lhe trocou o nome de Simão para Pedro, a rocha. E desde então, quase 3 anos, Jesus se dirigia a Pedro usando o novo nome: Pedro, Pedro, Pedro para cá, Pedro para lá. No versículo 34 desta mesma passagem, disse-lhe Jesus: Pedro, novamente o seu nome que Jesus lhe dera, o novo nome, a rocha. Mas agora, Jesus chama Pedro por 2 vezes Simão, Simão, o antigo nome, o velho nome. E a repetição, a dupla menção do seu nome é para fins de ênfase, para que ele se desse conta de que algo importantíssimo e seríssimo lhe seria dito naquele instante. Então, era para que, eu gosto de dizer brincando, era para que Simão se mancasse e percebesse por que, depois de trocar o meu nome e só me chamar de Pedro durante quase 3 anos, por que Jesus agora me chama de Simão 2 vezes? Era para que ele, Simão, pudesse perceber que alguma coisa estranha estava acontecendo, porque ele não iria agir como Pedro, a rocha. Ele ia agir como Simão, a velha criatura, o homem antes de conhecer o Filho de Deus, o Salvador do mundo. E diz o texto bíblico, Jesus disse: Simão, Simão, Satanás vos pediu. Observe, Satanás. Este termo, este nome, a tradução literal significa adversário. Pedro disse, esse Pedro, que ouviu essa advertência, posteriormente, quando escreveu sua carta, ele nos exortou a vigiar e a orar, porque o diabo, vosso adversário, temos um adversário, o mesmo adversário de Deus é o nosso adversário, Satanás. Ele é contra nós. As adversidades, a oposição, ele trabalha incansavelmente, estrategicamente, de modo inteligente, para interromper, frustrar os planos de Deus na nossa vida. Tanto é que o apóstolo Paulo, um homem consagrado, segundo o coração de Deus e ungido, ele escrevendo para os Tessalonicenses, ele disse que tentou visitar os Tessalonicenses, mas Satanás nos impediu. Olha aí, uma adversidade. Satanás, o adversário, colocou um impedimento, ele não diz qual, mas ele foi impedido. O plano de Satanás é frustrar os planos de Deus para que eles não se concretizem na nossa vida e na obra do Senhor. Portanto, esse ser, ele é contra nós. John Stott foi um servo de Deus, hoje está na glória, autor de diversos livros, pregador, um cristão exemplar. Ele disse em um dos seus comentários que Satanás nos odeia e se ele pudesse acabar com a nossa raça, acabar conosco, ele faria isso sem sombra de dúvida. Não faz, porque nós estamos sob a proteção divina. Por isso, Jesus disse: Simão, Simão, uma advertência, preste atenção, Simão, eu vou dizer algo muito sério. Leve em conta, considere, não despreze, não menospreze o que eu vou dizer. Satanás vos pediu. Ele pediu. Isso
deixa claro o quê? Que embora um ser poderoso, que tem capacidade de poder para acabar conosco, não o faz porque Deus não deixa. E eu fico impressionado, eu já ouvi, não foi ninguém que me contou, pastores na internet, em seus púlpitos, dizendo: dê um tapa na cara de Satanás, que atrevimento. Gente leviana, não sabe o que está dizendo. São aqueles falsos profetas, são os lobos devoradores disfarçados de ovelhas e de pastores. Cuidado com o que você ouve. Ninguém pode ousar isso. Satanás, ele vos pediu. Ele pediu a quem? A Deus. Jesus não diz que foi a Deus, mas o pressuposto é esse, porque ele está sob o comando, a autoridade, o domínio, a soberania do Altíssimo. Ele tem uma certa autonomia para tentar, para trabalhar, para executar seus planos e propósitos, mas ele não tem autonomia absoluta, ele não tem independência absoluta, não pode fazer tudo o que quer, quando quer, com quem quer. Ele está debaixo da autoridade, da soberania de Deus. Nas palavras de Lutero, ele está na coleira divina, não é um ser incontrolável, ele está debaixo dos pés do Senhor e lhe obedece. Ele pediu, está subentendido, o texto não afirma claramente, mas está subentendido que ele obteve autorização de Deus o Pai para agir. Mas ele precisou dessa autorização, ele pediu. Agora notem, Satanás vos pediu. Jesus disse: Simão, Simão. Agora ele fala vos. Assim, Satanás pediu para, diz o texto bíblico, peneirá-los como trigo, vos, ou seja, todos os apóstolos, com exceção de Judas. O texto diz em Lucas 22, verso 3, então Satanás entrou em Judas. Ele já havia conquistado Judas, possuído Judas, derrotado Judas, entrou em Judas. E Jesus disse: aí vem o príncipe deste mundo, já não poderei mais falar convosco, porque ele está chegando. E ele chegou quando Judas chegou, porque ele havia entrado no coração de Judas. Agora ele quer os demais, os 11 demais. Então ele pediu a Deus autorização para peneirar os 11 como trigo. Mas observe que Jesus se dirigiu a quem? Aos 11 não, só a Pedro. Por quê? Porque ele era o líder natural do grupo apostólico. Então Jesus se dirige a quem? Ao líder, Simão, Simão. Satanás vos pediu, e aí está na segunda pessoa do plural. Isso nos mostra e nos ensina sobre a importância da liderança. O marido é o líder do lar, é o responsável, é aquele que prestará contas com Deus de tudo que ocorre em seu lar e em sua família. O diabo sabe que se o líder cair, se o líder fraquejar e não cumprir o seu papel de líder, ele terá mais chances de obter a vitória sobre os liderados. Por isso, Jesus se dirige a quem? A Pedro. O que Satanás pediu era para atacar os 11, mas Jesus adverte ao apóstolo Pedro para que ele cumprisse seu papel. Você é o líder, cumpra seu papel. Isso para nós é fundamental, porque essa é a missão do líder, do pastor na igreja, do marido na família e assim por diante. É muito interessante nós compreendermos que todas as provas e provações, todos os testes e tentações da vida que nos ocorrem como consequência das adversidades, tribulações e dos problemas, por detrás, lá está ele, o adversário, querendo nos afastar de Deus, querendo nos fazer cair para dar mau testemunho, jogar o evangelho na lama e permitir que os inimigos do Senhor blasfemem contra ele, a partir do mau testemunho do povo de Deus. Assim, vamos nos deixar advertir grave e seriamente por essas palavras do Senhor. O texto bíblico diz que Satanás vos pediu para peneirá-los como trigo. O que significa isso?
na linguagem metafórica, não é? Jesus recorre a um fato comum dos tempos bíblicos. Na era pré-científica, antes da industrialização, de que maneira rudimentar se separava o grão do trigo da palha. Pegava-se a peneira, colocava-se, não é, na colheita o trigo e se chacoalhava aquela peneira bastante para tentar soltar o trigo da palha, da casca. E depois jogava para cima, normalmente num lugar bem ventilado, de modo que o vento levasse a palha e caísse apenas ali na cesta, na peneira, o trigo. Era o modo de separar o trigo da palha. O que Jesus quer dizer é: Satanás pediu para jogar vocês para cima, para ver, vocês são palha, que deve ser queimado, ou vocês são trigo, autênticos discípulos. Observem que o alvo da tentação, o alvo da provação, é colocar em xeque a nossa conversão, o encontro com Deus, é colocar em xeque a fé. É esse o alvo, o propósito do maligno. Quem avisa, amigo é. E Jesus advertiu Pedro. Os outros 10 ouviram, mas o endereço foi Simão. Mas, lamentavelmente, nós veremos na próxima live, na próxima quarta-feira, que Pedro não deu crédito. E eu concluo esta mensagem dizendo: não sejamos como o apóstolo. Quem avisa, amigo é. Nós temos as Escrituras nas mãos e as advertências do Senhor, para que nós escutemos, não menosprezemos. Existem pessoas que ouvem advertências e entram por aqui, saem por aqui. Desprezam, menosprezam, não dão a menor bola, não dão crédito. Depois elas sofrem e aí se dão conta de que foram devidamente avisados, mas não levaram em conta. Ouça as advertências do Senhor. Ouçam quando o Senhor e a sua palavra falarem ao seu coração. Deus, pelo Espírito Santo, Deus, o Espírito Santo, pela palavra, Ele fala. Quando você lê a Bíblia, quantas advertências, se dê por avisado. Acredite nas advertências. Acredite, leve em conta, dê crédito, porque Deus quer livrá-lo das tragédias, das quedas, do desmoronamento, do fracasso, da derrota moral, espiritual. Assim, ouvindo a palavra de Deus, você vencerá. Eu oro, eu peço que Deus te abençoe, que Ele abra teu coração, que Ele visite o mais profundo do teu coração e você saiba e creia, você tem um adversário que de tudo fará com sagacidade, estratégia e inteligência para afastá-lo de Deus e da sua palavra e da comunhão com o corpo de Cristo. Se você ainda não tem Cristo como seu Senhor e Salvador, Ele fará tudo para que você não seja salvo, para que você não seja discípulo de Jesus Cristo, para que você não se ajoelhe aos pés da cruz e receba, pela graça de Deus, o perdão e a vida eterna. Se dê por avisado. Que Deus te abençoe rica e abundantemente.